Olá, bom dia! Finalmente nós conseguimos entrar, estamos ao vivo aqui da TV Ondas Play. Desculpem o atraso, teve um blackout em 5 cidades vizinhas aqui e por isso que a gente não conseguiu entrar antes. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Nós ganhamos o presente de que o programa vai reprisar às 18 horas. Então hoje nós ganhamos 2 programas. Ai, desculpa. Então, eu quero dizer pra vocês que TV Ondas Play está em todas as plataformas digitais, mais de 196 países. Então, acompanhe com a gente, interage. Lembra do nosso tema hoje? Hoje é muito relevante. De que você tem medo? Você acha que medo é referência de fraqueza? Por que você tem medo? Bom dia, Camila do Canto aqui. E gostaria de te convidar agora para pensar e interagir conosco e nos dizer do que você tem medo, o que te paralisa, o que te faz, o que você já deixou de vivenciar na sua vida devido ao medo. E o que é o medo? O medo, ele é uma reação involuntária muito natural do nosso organismo. Ele é uma emoção, uma emoção primária. Essa emoção é a emoção mais antiga da espécie humana. E por que essa reação ativa? De que forma devemos utilizar essa emoção de forma assertiva? Né? Até mesmo o medo ele é feito para nos proteger. É um instinto de sobrevivência, mas utilizado de forma disfuncional, ele nos paralisa, nos impossibilita de realizarmos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, e ele, potencializado ainda, pode gerar pânicos, síndromes de pânicos, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Bom dia, eu sou Joyce Azevedo e eu estou muito feliz de a gente conseguir entrar agora e de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero começar esse programa mandando um abraço muito especial. Hoje é aniversário da minha irmã. Uau. A minha irmã está fazendo, vou falar que é 17, ela está fazendo aniversário hoje e assim, ela é uma das pessoas que hoje é uma referência para mim em relação a superar e a enfrentar medos. Há pouco tempo ela enfrentou uma situação de muito medo, de muito desafio, e agora ela potencializou os resultados dela para transformar a vida de outras pessoas. Então, Josiele, parabéns, Deus te abençoe poderosamente. E você fica aqui com a gente, porque a gente quer entender quais são os seus principais medos. O que hoje está te paralisando? Tem medo de alguma coisa, Carla? Fala pra gente. Sim, com certeza. E eu já vou te falar de uma superação. Tá aqui hoje, na frente dessas câmeras, sabe? Fazendo a vontade de Deus, vivendo o propósito dele. A princípio, me causou muito medo, com certeza. Ao vivo, com medo de crítica, medo de julgamento, medo de dar errado. E, com certeza, já é uma forma de superação de estar por aqui. E ela falando sobre isso, os maiores medos da humanidade, né, a gente tem... quais são os maiores medos da humanidade? É justamente o medo da rejeição, o medo de ficar sozinho. Quantas pessoas têm medo de ficar sozinho e acaba gerando uma dependência, né? Medo de fracassar, o medo da incerteza, o medo da tragédia, o medo do julgamento e medos de mudança. Eu mesmo estou aqui enfrentando, eu não vou dizer, acaba sendo um medo, porque me gera uma reação. Eu me sinto muito ansiosa de estar aqui falando nas câmeras, principalmente ao vivo. Estou aqui para superar, né? Mas o porquê disso? É justamente um medo que eu tenho desde a infância do julgamento. E estou aqui enfrentando, superando esse meu medo. Consegui identificar, eu sinto essas emoções no meu corpo, me gera uma ansiedade devido a esse medo do julgamento, mas hoje em dia eu não me importo mais com o julgamento das pessoas. Mas eu ainda preciso o quê? Me adaptar. Então, chega alguns momentos que a gente identifica, a gente cura esses nossos medos, mas a gente precisa também colocar em prática. Uma das curas que nos faz enfrentar o medo é justamente estar aqui, enfrentando, agindo, encarando com coragem, né? Então, assim, nós precisamos identificar e transcender esse medo. De que forma? Utilizando essa emoção da coragem. Gente, só para registrar, é muito importante que vocês interajam com a gente, mandem sua pergunta, conta pra gente qual é o seu principal medo. Mas pegando um link na fala da Camila, para mim o medo estar aqui é um desafio. Para quem me conhece sabe disso, o quanto é desafiador para mim.
Mas eu superei, na verdade, eu ressignifiquei essa situação quando eu entendi o meu porquê. O porquê, ele tem que ser maior do que o medo. Quando você entende o seu porquê, o medo fica pequenininho. E assim, em várias situações da minha vida, eu tive muito medo. Medo do novo, medo de me sentir rejeitada. O medo da rejeição é muito forte. Acho que é um dos principais medos Sim. que as pessoas têm. Medo de falhar. A gente fala errado, né? Que a gente acredita que tem medo de falar em público. Não, você tem medo de falhar. Você tem medo de ser julgado. Então, o quanto, por muitos anos, alimentar esse medo me impedia de viver meu propósito. Então, quando eu entendi que o meu propósito passa por vidas, passa por fazer diferença na vida das pessoas, por impactar, por transformar, por fazer negócios evoluírem, é muito sério isso. Então, entenda o seu porquê para você entender como tratar seu medo. Faz sentido? Sim. E é justamente identificando, porque a gente sente essa emoção, essa sensação, e ainda tem os medos que vêm de forma inconsciente. Por que eu tenho medo de tal inseto, de tal bicho? Por que eu tenho medo de uma situação? Eu vou dar um exemplo que acontece com a maioria das mulheres, que é o medo, por exemplo, até mesmo de barata. Se a gente fizer uma estatística que a grande maioria das mulheres tem medo. Né? O porquê disso? Porque muitas das vezes, dentro de casa, desde a infância com a mãe, há essa histeria. E quando acontece, já vê uma barata, o que acontece? A mãe se torna ali histérica, grita, corre, sai. E é a criança que está ali participando daquilo, que vê a mãe como uma proteção, imagina aquela criança, poxa, se minha mãe, que me traz proteção, ela tem medo, ela fica assim devido a esse inseto, então ela vê aquela barata que é algo muito pequeno como algo muito gigante. E é onde começa a vir esses medos e que futuramente na fase adulta eu também vou ter medo daquilo, mas não vou nem saber por quê. Por que eu tenho medo de barata? Aí você fala, todo mundo, todas as mulheres da minha casa tem. Vocês têm? A grande maioria das mulheres, eu particularmente não tenho, mas a grande maioria das mulheres tem. Mas vem dessa forma, tem muitos medos, eles vão sendo alojados dessa forma, de forma inconsciente. Você vai reproduzindo esse medo e nem consegue entender a causa, né? Aí eu tenho medo porque a minha mãe tem medo, minha tia teve medo, minha avó tem medo, logo eu tenho medo também. Porque naquele ambiente, todo mundo, você passou por vários estresses, por várias situações desde criança, e quando chega na fase adulta você não sabe o porquê daquele medo. Ele começa a ser construído dessa forma. Então é até muito bom nós como mães termos esse cuidado com os nossos filhos, para a gente não passar esses nossos medos para os nossos filhos também, dentro de casa. E falar sobre o medo, isso faz com que você tenha uma autoanálise do seu medo e que você vai se acostumando. E que talvez aquela emoção que vinha muito forte, com o tempo ela vai amenizando. É claro que tem medos que isso não vai ter uma cura total, mas você aprende a lidar com ele. E aí essa emoção que trazia muita angústia. Quais são as consequências do medo no nosso corpo? Da ataque cardíaco, minha mão mesmo está tremendo aqui. As mãos ficam trêmulas, vem a sudorese, e aí assim, falando com o medo, encarando o medo, consequentemente esse estado de insegurança, que é a consequência dele. Qual é a consequência do medo? Ansiedade, insegurança, pavor, pânico, tudo isso acontece nesse campo do medo. E ainda a gente acaba também absorvendo também, se não tiver cuidado, doenças também psicossomáticas, porque geram um estresse muito grande, vivenciando muito tempo essas situações, podem gerar também um estresse, vir ter uma depressão, enfim, aí vai desencadeando várias situações psicológicas que não são legais, que precisam ser vistas. Queria trazer consciência que existem medos que são reais. Né? As coisas acontecem e a Camila falou sobre o medo que te protege. Então a gente não tem que olhar para o medo só como algo ruim. O medo, em alguns momentos, ele evita que ele te protege. Nós falamos semana passada que a nossa mente ela é programada para nos proteger. Então o medo, ele é uma emoção lícita. Ele só não pode te paralisar. Por exemplo, eu tenho medo de entrar no mar. Eu não sei nadar. Logo, a mensagem que eu recebo, a minha programação é que o medo vai me proteger. Eu não vou entrar no mar, não vou sair. Outra situação que as pessoas podem vivenciar você não sai numa rua escura à noite.
É um medo real e esse medo te protege. E nós fomos evoluindo e porque a gente tem medo de algumas situações, a gente não arrisca. A gente se previne e se protege de algumas situações. Tem os medos que a gente imagina também, né? Tem medo que a gente cria de coisas que nem vão acontecer e você já sofre muito. E aí gera essa ansiedade, que são as né, preocupações. Camila? As preocupações, ela vem através de um medo. Tem uma frase de Mandela muito bonita que eu separei aqui que diz: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ela. Então, quando a gente ativa a coragem e encara o medo, essas emoções, a ansiedade, o medo, ele vai continuar, ele vai vir aqui. Mas a gente precisa triunfar, que a coragem ela seja mais forte do que tudo aquilo que eu estou sentindo. E utilizando o medo de forma assertiva é justamente isso. Para nos proteger, e aí falando recentemente, nós viemos da pandemia, então devido a esse medo que nós vivenciamos há 2 anos, 3 anos atrás, coloca aí quantas pessoas passaram a empreender devido a um medo que veio com esse instinto da sobrevivência, por ter ficado desempregados, né, Carla? Quantas pessoas você conhece que hoje empreendem porque sentiram medo na pandemia? Medo de não sobreviver, medo dali que veio porque eu precisava suprir as necessidades da minha família, ficaram empregados e que hoje tem empresa, empreendem. Então, nesse caso, o medo foi um motivador, né? Você mudou porque teve esse sentimento do medo e o medo te levou à ação. E tem o medo que paralisa também. Quantas pessoas deixaram de fazer coisas diferentes, de viver? Quantas empresas não foram abertas porque você ficou com medo? Quantas vezes você deixou de fazer o que precisa ser feito porque você ficou com medo do julgamento? Então, assim, entender o medo com essas duas vertentes e usar o lado positivo do medo, porque é positivo, é um sentimento lícito. Sentir medo não tem problema, a gente só não pode ser dominado pelo medo. E o que nós queremos é que, a partir de agora, o medo tenha medo de você. Você vai ter coragem, você vai enfrentar, porque existe sim possibilidade. Gente, se eu pude estar aqui hoje, você pode qualquer coisa, não é? É importante ressaltar que todos nós estamos aptos a sentir medo. E muitas vezes as pessoas associam medo à fraqueza. E não é a fraqueza. Elas falaram de vários tipos de medo aqui. E existem os medos que são conscientes, que nos defendem, nos protegem, mas tem aqueles também que são no nosso subconsciente. E aí, tem muitas vertentes, né? Eu falei sobre o medo. Geralmente, nós temos medo de fracassar. Foi com esse medo que eu sentei aqui hoje. Nós temos medo de fracassar, medo de dar errado. Foi com esse medo que eu sentei aqui hoje e realmente não foi tão bem como eu gostaria logo no começo. Só que a gente está apto a errar, isso é verdade, é fato na vida de cada um. E eu falo muito do medo de fracassar, mas eu quero falar do medo também que eu acho que age mais no subconsciente. Você tem medo de crescer? Você tem medo do sucesso? Quem aqui, cara, acha que tem medo do sucesso? Eu nunca achei que eu tinha medo do sucesso, nunca achei que eu tinha medo de crescer. Mas, é muito normal as pessoas... quem aqui nunca, diante de uma oportunidade grande na vida, que tinha a possibilidade de avançar, de alavancar seus resultados, ou de mudar mesmo de patamar, e que na hora se sentiu incapaz e desistiu? Essa é uma forma de se auto-sabotar. Pode ser que esteja a sua decisão tenha sido consciente, ter desistido de uma oportunidade grande de poder mudar de patamar. Mas pode ter sido inconsciente também. O medo de crescer traz novos desafios, traz novas responsabilidades. E isso pode ser que aconteça, que você aceite o desafio e vá. Você aceita o desafio e já está dentro desse desafio. Mas o teu subconsciente, quando ele se atenta a todas aquelas responsabilidades e desafios que vai trazer com o crescimento, você pode começar a ter pequenas ações, que sem que você... Se você não se conhece, você não vai entender que você está tendo pequenas ações e atitudes que te levam a voltar ao patamar que você estava antes. Isso acontece, mas isso é autossabotagem, não é verdade, Joyce? É muito comum. Eu atendo muitas pessoas e
As pessoas vêm com um objetivo, a gente faz objetivos e metas e faz plano de ação. E é muito comum, quando as pessoas alcançam, falando de liderança, a pessoa está buscando um posicionamento na empresa, está buscando um posicionamento no negócio, e quando acontece, eu já recebi ligações, num dia eu recebi 3 ligações de pessoas que foram promovidas, que durante o processo buscavam isso, mas na hora que foi promovida, falou: Joyce, agora eu não sei o que eu faço, era meu sonho, mas eu tô desesperada, eu tô chorando. Exatamente isso que eu falei. E assim, a pessoa se sabota. Existe todo um trabalho para ser feito por trás disso aí, para a pessoa entender, se entender merecedora também, porque isso vai lá na identidade. Você precisa saber quem você é para usar o mecanismo certo, a emoção certa, se sentir capaz de realizar e se sentir merecedor. Então, assim, é feito todo um trabalho, mas imagina tudo que você sonhou. A pessoa faz desenhos, imagina, visualiza aquilo. Quando acontece, fica paralisado pelo medo de dar certo. O medo de dar certo. Parece até brincadeira a gente falar isso, mas tem muita gente que tem medo de dar certo. E você já teve medo de dar certo? Por algum motivo? Olhar para minha família, por exemplo, já conheci pessoas que têm medo de sucesso, medo de dar certo, de prosperar, de ter uma vida financeira estabilizada, pelo que a família vai pensar. E aí a gente até meio que volta na questão da honra, né? Fidelidade, né? Da fidelidade. Eu preciso manter um padrão de vida, um padrão de comportamento, um padrão financeiro. É como se para pertencer àquele meio, eu não posso crescer. Então eu faço tudo, eu trabalho incansavelmente para avançar. Quando eu chego lá, eu falo: opa, mas eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal a quem não veio comigo. E aí, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Isso tudo acontece inconscientemente. A pessoa se sabota. E aí, comunica errado, sente errado, pensa errado, logo os resultados também vão caindo. Quantas vezes você buscou alguma coisa? A gente busca com muita intensidade, com muita vontade. Eu falei sobre isso semana passada aqui. Das vezes que eu buscava, crescia e chegava lá em cima, caía de novo. Isso pode ser real na sua vida também. Mas existe uma programação para isso. E o medo pode também estar associado às crenças que a gente falou na semana passada, porque isso foi colocado. Foi uma programação. E tem os medos também, agora mudando um pouco, tem os medos causados por trauma, que são medos que eu também lido diariamente com isso. A pessoa tem um histórico, né? Já vivenciou alguma coisa, teve uma emoção forte, foi impactada por aquilo, ou repetidamente viveu emoções negativas e vai associar ao medo. Semana passada eu conversei com uma pessoa que tem um potencial para fazer diferença na vida das pessoas, para mudar, mas está ferida. E aí, por medo de se machucar de novo, está deixando o ministério parado. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas, quantas vidas você pode estar deixando de impactar por medo de agir? Como é que está isso na sua vida hoje? Interage com a gente, fala do seu medo, porque o tema medo foi sugestão de vocês. Outro medo que foi colocado para mim, eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma mulher, né, as mulheres que colocaram aí, o medo de envelhecer. Como é que a gente trata esse medo de envelhecer, Camila? Olha, primeiramente eu acho que com amor próprio, né? Quando a gente se ama, quando a gente se gosta, e saber que o envelhecimento faz parte do nosso processo. E eu levaria para um lado, para mim, o envelhecimento faz parte de uma sabedoria, de um amadurecimento. Então é sempre mudar os pensamentos de forma positiva e não negativa. Eu posso pensar que envelhecer isso vai me fazer mal, porque eu o meu corpo não será mais o mesmo. Mas se eu pensar que eu vou estar adquirindo sabedoria, e que existem também o autocuidado da mulher, que a gente pode se prevenir, que a gente pode melhorar. Então, assim, realmente eu vejo que é buscar o autoconhecimento, buscar ajuda, se amar, praticar o amor próprio e saber que isso faz parte do nosso processo. Nós vamos envelhecer, mas a gente pode envelhecer assim com qualidade de vida, com amor próprio, com autocuidado e, acima de tudo, recebendo o amor de Deus na nossa vida. Então, falar em Deus também, nós já falamos aqui que o medo ele é utilizado para sobrevivência, ele é ativado para uma sobrevivência, né? Mas que ele não seja utilizado para te paralisar. E o que diz a palavra de Deus sobre o medo? Eu separei aqui um versículo, Filipenses 4, 6 e 7.
Não andeis ansiosos. Nós falamos aqui que a ansiedade, ela é uma variante do medo. Então, o que Deus nos fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Uau. Então, acima de tudo, apresente também, primeiramente, o seu medo a Deus. Apresente a sua angústia, o momento ao qual você está vivendo. Eu posso aconselhar vocês, primeira coisa, apresente a Deus. Seja vulnerável. Ter medo não é se sentir fracassado. Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Apresente a Deus. Busque ajuda psicológica ou busque uma rede de apoio, de amigos, onde você possa falar sobre o medo. Porque é falando sobre ele que você vai aprender a lidar com ele. Praticando, é claro. Então, primeiramente, apresente a Deus até mesmo esse medo de envelhecer. Senhor, estou com medo de envelhecer. Me dê o seu amor incondicional para eu me amar e não lança esse medo fora. Tem um versículo muito bonito, né? O amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o Amém. medo. Vocês entendem? Entende que isso está relacionado diretamente à nossa identidade? Entende? Medo é normal. Qualquer um de nós estamos aptos. Os homens mais bem-sucedidos, os mais corajosos, os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram medo. O importante é a gente identificar e entender que o que nós acreditamos tem que ser maior do que o nosso medo. Talvez vai parecer muito espiritual o que eu vou falar aqui, mas eu vou deixar então para depois. Então vamos continuar. Talvez pareça muito espiritual o que eu vou falar aqui, mas é importante eu dizer porque é o que eu acredito. É o que eu acredito. Funciona comigo nos meus medos. Eu troco todas as vezes que eu sinto medo pela confiança. Para mim, o contrário de medo é confiar. Sabe por quê? Primeiro a gente tem que identificar, nós somos seres trinos. Nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Nós somos seres espirituais que temos uma alma. Vivendo uma experiência. Vivendo uma experiência terrena, né? Nós estamos vivendo uma experiência terrena. E Deus, o ser espiritual, que é o dono de todas as coisas, quando coloca um sonho no seu coração, um desejo no seu coração, no meu coração, quando nós sonhamos com algo, quando nós temos uma intenção, quando nós temos uma vontade grande, isso significa porque nós vivemos em tempos diferentes. Que o nosso espírito já esteve lá e já sabe o que vai acontecer conosco. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, que ainda estamos de manhã, o que eu quero dizer para você, troque o seu medo. Meu convite é trocar o seu medo por confiança. Confia num Deus que te guarda, que te livra, que te protege. Confia em você, porque você é a imagem e semelhança dele. Amém. E confia nos seus sonhos, porque eles são reais. Eles são reais. Se você tem esse desejo no coração, entenda, acredita. Acredita. Acredita, porque quando você confia, os medos virão. Mas o propósito é maior. Entende? E viva a sua missão. Confia. Confia. Claro, nós temos muitas formas de tratamento. Minha amiga psicóloga está aqui, trouxe várias coisas pra gente, vários tipos de tratamento, de busca, mas primeiro, confia. Confia no Deus Todo-Poderoso, confia em você e confia nos seus sonhos. Lembra que a gente falou? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem outra parte também que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia. Você pode. Há um Deus maravilhoso que é soberano, que está acima de todas as coisas. Apresente a sua angústia a Deus. Ore e faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque Ele nos ama, nós somos filhos amados de Deus. E todas as adversidades que vêm na nossa vida é justamente situações onde nós precisamos até mesmo testar a nossa fé. A fé, ela vem da coragem também.
Para eu praticar a fé, eu preciso ter coragem de acreditar em algo que eu ainda não vi, que ainda não chegou. Isso é coragem, isso é confiar em Deus. Então, existem as circunstâncias desafiadoras que vêm na nossa vida é para nos testar. A nossa confiança em Deus e que possamos também, que nosso cérebro venha com uma recompensa de eu ter saído daquele estado de medo, ter me superado e ter atingido meu objetivo. Quem não fica feliz quando a gente atinge nosso objetivo? Né? Então, coloque sua confiança em Deus, que Ele sabe todas as coisas. Ainda trazendo, gente, só para esclarecer, aqui a gente vai falar muito de espiritualidade, nós não estamos defendendo nenhuma bandeira de religião, a gente vai falar de Deus, do amor de Deus, que é o que Criador, a gente conhece, do nosso Criador. E trazendo a palavra, gente, vocês sabiam que em nenhuma passagem Deus disse assim, vai lá, tenha medo, vai dar tudo certo. Ele está sempre falando coragem, e ele fala, coragem, eu venci o mundo, vamos lá. Existe na Bíblia 366 vezes a frase não temas. E eu não acredito para cada dia do ano. Eu não acredito em coincidências. É um para cada dia do ano. Então, assim, qual é o seu não tema de hoje? Qual é o seu medo de hoje? É um não tema, eu te suporto? Não tema, eu abro o mar para você passar? O que você está precisando ouvir hoje? Talvez você não vai conseguir aqui nesse momento, mas tira esse momento com a palavra e busca o seu não tema de hoje, porque tem um para cada dia do ano. Você sabia disso, Carla? Sabia. Eu acho isso fantástico. Gente, tem comentário pra gente aí. Vamos ver o que o povo quer saber. Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, William. Luciana de Itaipuaçu. Bom dia, meninas. Meu maior medo é ser sincera com alguém que gosta e receber uma reação negativa. Como faço para lidar com isso? Então, eu não vejo sinceridade, eu não vejo nenhum problema em sinceridade. Mas às vezes excesso de sinceridade Pode machucar a pessoa. É. Né? Tomar só esse cuidado de forma com quem você está falando, o porquê também você está falando, que às vezes a gente pode também falar alguma coisa para uma pessoa que ela está às vezes precisando ouvir isso, é realmente tomar cuidado da situação. Eu acho, Luciana, que tem que ter cuidado do jeito que vai falar, do jeito que vai abordar. Dependendo da forma que a pessoa gosta de que comunique, né, Joyce? A gente precisa entender que talvez a pessoa não esteja preparada para o que ela vai ouvir. Então, a responsabilidade da comunicação, ela é de quem comunica. Então, a forma que você vai falar e a forma, inclusive, que a pessoa vai entender, ela é sua responsabilidade. A interpretação que a pessoa vai fazer depois, aí é responsabilidade da pessoa, é sobre ela. Mas quando você se conhece, você sabe seus pontos positivos, seus pontos a desenvolver, você vai achar a melhor forma de se conectar com essa pessoa. E eu sempre falo assim, tudo que você fala com amor, a semente que você lança com amor, ela é bem recebida, as pessoas aceitam. Mas primeiro entenda se o que você está falando, o que você vai falar, não está baseado na sua verdade. Porque pode ser que a gente não tenha razão em tudo, porque mapa não é território. Vocês sabiam disso? Para esclarecer aqui, existe o mundo da forma que eu vejo. E será que a forma que eu estou vendo é a forma correta? Então, a melhor forma é primeiro entender, usar a empatia, entender de comunicação, saber que a responsabilidade do entendimento é sua. Pode ser que a Luciana também tenha dificuldade mesmo de estar expondo as opiniões dela. É esse que é o medo dela, de magoar. Sim, sim. E só isso aí, só trazer isso aí, como reconhecendo que talvez seja uma dificuldade, já é algo que a gente tem que validar, Luciana, tá? Parabéns por entender que talvez a forma que as pessoas vão entender fala de você. E aí isso precisa ser tratado em você, né? Entender se o que você está vendo traduz uma realidade ou está baseado nas suas verdades absolutas, e entender se a forma que você está se comunicando com as pessoas, porque as pessoas têm necessidades e formas de se comunicar diferentes. Então, será que você está se comunicando com as pessoas da maneira que elas vão entender e que elas precisam e merecem ouvir e ser ouvidas? A dica que a gente tem hoje é essa. E tem uma outra situação importante, como a gente não sabe qual é o contexto, o que vem acontecendo com você, tem uma outra situação também, a questão de se posicionar, né?
Então, também, às vezes, quando a gente não fala com medo da pessoa ficar magoada, chateada, Não também resolve. você tem que ver também se está deixando também de se posicionar e se colocando numa situação também muito passiva, e aí é onde também, às vezes, ocorrem algumas relações que não são saudáveis. Então, tem que saber, a gente precisa entender mais o contexto, mas saber se posicionar de forma assertiva também é também uma questão de proteção sua. Tem mais comentário aí, né, William? Tem sim. Temos um comentário aqui da... Na verdade, temos um áudio aqui. Vamos lançar agora. E é esse aqui. Oi, meu nome é Kellen Vasconcelos, sou do centro de Maricá e o meu maior medo é ficar sozinha. Sou solteira, eu tenho o maior medo de ficar sozinha. No que vocês podem me ajudar? É um medo muito comum. Acho Entre que as é o mulheres. maior medo das pessoas, também de mulheres. É um medo muito comum. Mas o que eu posso te ajudar de verdade, Kellen, é dizer pra você o seguinte. Eu já tive muito esse medo também na minha vida. E isso só mudou quando eu resgatei a minha identidade. E é isso que eu quero dizer pra você. Esse medo está diretamente relacionado à identidade. A identidade, porque o amor maior, quando eu sei quem eu sou, do que eu sou capaz, até para poder me relacionar com qualquer outra pessoa, eu vou precisar ser feliz primeiro, resgatar em mim a possibilidade de... O que acontece, assim, esse medo de ficar sozinha, inconscientemente, nós mulheres, nós buscamos, a grande maioria das mulheres, de forma inconsciente, busca por o quê? Por segurança. Então, a mulher busca mesmo um casamento por uma segurança. Estou falando isso para você entender melhor quais são as emoções que isso venha transcender, clarear e você entender também esse medo que você tem. Então, já baseado no seguinte, nós mulheres buscamos um parceiro, até mesmo numa questão de segurança e sobrevivência. E é por isso que talvez você pode estar se sentindo sozinha, se não tiver talvez ali uma pessoa. E aí seria legal buscar estar mais próximo da família, pessoas que você possa confiar, tá? E buscar também se confiar mais em Deus. Aí uma coisa assim que eu falo de mim, a nossa relação de Deus nos traz essa segurança que nós buscamos. Ela tem que vir primeiramente de Deus, ter Deus como um porto seguro, tá? E buscar também falar sobre esse medo, estar próximo de pessoas que faz sentido para você, da sua família, buscar terapia, buscar o autoconhecimento, conhecer mais sobre você. Tá? Mas entendendo que nós, mulheres, buscamos também essa segurança. Então, primeiramente, que essa segurança você possa buscar em Deus, achar ela em Deus, e aí depois isso vai melhorando todos os seus relacionamentos. Os nossos relacionamentos primeiro têm que ser vertical, para que todos os relacionamentos horizontais venham se estabelecer. Ellen, vamos lá. Primeiro a gente atrai aquilo que a gente comunica. Então, vamos mudar essa comunicação, porque tudo que eu tive mais medo na minha vida eu atraí. Então, quanto mais você tiver esse medo, você comunicar esse medo, mais você vai atrair essa situação. Outro ponto, agora já até bem estratégico, muda seus ambientes. Muda os seus ambientes. Você tem que estar com pessoas, conviver com pessoas que vão te levar ao nível que você quer, ou que já vivam a realidade que você quer viver. Então, hoje, as pessoas que convivem com você, não sei se é uma realidade, mas é muito comum a gente atrair pessoas que estão vivendo a mesma situação. E aí a gente fica ali reclamando das mesmas coisas, falando das mesmas coisas e atraindo sempre a mesma coisa, porque a gente vive o que a gente comunica. Então, os ambientes, procura ambientes que vão gerar possibilidades de mudar essa comunicação, de pensar positivo, de atrair pessoas que vão se interessar por você ou que vão se interessar pelos mesmos assuntos que você se interessa. Isso já é um ótimo passo. E elimina essa comunicação identificando quem é você. Porque as meninas falaram, isso aqui é muito real. Quando você sabe quem é você sabe o que você merece, você sabe o que você é capaz de atrair e você não aceita qualquer tipo de relacionamento. Então,
vamos, que tal comunicar assim, eu estou sozinha, por opção, porque eu vou encontrar uma pessoa que me mereça, porque eu sou especial, eu sou filha amada de Deus e eu mereço tudo de melhor, inclusive uma pessoa que me ame e me respeite. E aí onde também o que é muito bom, eu gosto muito, que é realmente um momento de solitude, que é bem diferente do sentimento de solidão, né? A solidão, esse sentimento de solidão é onde você se sente mal em estar sozinha, porque você precisa de uma outra pessoa talvez ali para te trazer um pouco de estado de felicidade. A solitude, quanto mais às vezes você vivenciar esse estado mesmo, encarar esse momento de solidão, vai chegar um momento que ele vai virar um estado de solitude, onde você começa a se sentir bem sozinha. Então, ir ao restaurante, se alimentar sozinha, fazer coisas para você, que você goste sozinha. Tudo isso vai mudando, porque o medo é um estado mental. Então, se você está sozinha e você alimenta esse sentimento de medo, quanto mais você alimentar, mais ele vai crescer. Mas quantas coisas boas e benéficas a você pode fazer sozinha? Ir ao shopping, comprar alguma coisa, enfim, ler a palavra de Deus, ler um livro. Então, começa a mudar. Olhe esse momento de solidão como solitude. E você vai ver que vai fazer total diferença no seu dia a dia. Só para complementar aqui o que a Camila está falando, a gente deve amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, se conheça, se ame, se cuide. Entenda que você só vai atrair o que é bom para você, o que você acredita, coisas positivas quando você se conhecer. Então, amar o próximo, para amar o outro, primeiro você tem que se amar. Promete para mim isso aí? Você vai começar a se amar e comunicar amor próprio? Ok? Gente, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernando do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7. Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Oi, gente, estamos de volta aqui com o nosso programa Reage. Eu quero agradecer. Gente, vocês não têm noção do quanto nós somos mimadas aqui na TV Ondas Play. Quero agradecer o carinho da equipe. A gente ama muito vocês, tá? Obrigada, Will. Muito, muito obrigada. Obrigada, Catarina. Vamos lá, gente. Agora a gente tem mais pergunta? Temos sim, e vamos lá. Temos aqui uma pergunta aqui da Luana Medeiros. Ela é o seguinte: tem um livro muito legal que se fala sobre a importância da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, sobre o tema do medo. A gente fica esperando estar pronto para enfrentar o medo. Por exemplo, só vou falar em público quando perder o meu medo. Mas é justamente o contrário. Quando é falando em público que o medo acaba. Sim. Luana, um beijo pra você, a Luana. Realmente, a gente fica esperando estar pronto, né? Eu preciso estar pronto. Quando, na verdade, a gente tem que ter o entendimento que você já está preparado. Você está preparado. E a Luana vive um pouco disso com a gente também. A Luana tem esse conhecimento. Foi muito legal, Luana, você trazer isso para nós, porque acrescenta aqui no nosso conteúdo. Então, não espera estar pronto. Faça o que precisa ser feito. Enfrente seus medos. Porque a gente tem a possibilidade de viver aquilo que a gente alimenta. Se você alimentar mais o seu medo, você vai ser paralisada por ele. Agora, se você decidir enfrentar, as meninas já colocaram aqui muito bem, com a coragem, com a força, com o entendimento de que você já é capacitado por Deus para fazer o que tem que ser feito,
aí ninguém te segura. Então não precisa esperar estar pronto, você já está preparada, ok? Temos mais? Temos sim. Vamos lá então, temos também a Tatiana Lima. Olá, bom dia, sou de Itaperuna e só queria parabenizar as meninas por mais um belo programa. Parabéns, meninas. Temos mais um aqui da Joyce da Cruz. Bom dia. O meu maior medo é o temor. Não, e temor é de cobra e sapo, meninas, pelo programa. Vou até adicionar um comentário pessoal aqui. Vocês falam que normalmente as mulheres que têm medo de barata, eu também tenho medo de insetos em geral, muito, tenho pavor. É uma coisa que todo mundo já brincou comigo, já zoou comigo por causa disso, mas acontece. Né? Eu lido com isso também todos os dias. Temos outro aqui, Pamela Soares. Olá, sou de Nova Iguaçu e também tenho medo de barata. Olha. Joyce, também tenho medo de barata, Joyce. Mas também tenho medo de elevador. Olha, esse é fobia, né? E como tratar essa fobia? Tem gente que tem medo de avião, tem medo de elevador. O estado de fobia, o ideal realmente é ser tratado com um profissional, com um psicólogo, para que ele possa conversar com você, você identificando da onde veio esse medo, o que você sente em relação a esse medo. Então, se expor a ele de forma gradativa. Então, a psicoterapia, ela é muito importante no caso da fobia. E precisa ser tratado para que isso não venha impossibilitar realmente que você viva de uma forma saudável e mais leve. Ok. Vamos lá então. Pamela Soares. Sou de... já li isso aqui. Aline, lindas, inteligentes e abençoadas. Beijo e sucesso. Obrigada, Aline. Fabiana de Guapimirim. Meu medo é este programa acabar, pois estou amando. Parabéns. Esse é um medo bom, porque esse medo motiva a gente. Qual Obrigada. É a... Fabiana de Guapimirim. Obrigada, Fabiana. Fabiana, olha, a gente vai tratar seu medo. Não precisa ter medo. A gente vai estar aqui toda quarta-feira, 11 horas da manhã, para falar sobre esse tema e sobre vários outros temas. E hoje, às 18 horas, você pode rever todo o conteúdo do nosso Reaja. Então, assim, já elimina o medo, assiste de novo, bota depois para ver na internet e vai vendo e vamos eliminando esse medo. Vamos parar com essa comunicação de medo, tá? Siga lá a nossa página também, que lá você vai ter acesso a hora que você quiser. Show. Ok, então, Sheila. Olá, sou de Itaipuaçu e o meu medo... O medo pode impedir você de evoluir. E se você se entregar a ele, porém, se você se entregar a ele, é um problema. Porém, o medo também, em muitos casos, te protege de algum perigo. Como identificar essa diferença? Como nós falamos aqui, o medo, ele é uma emoção primária que é feito para isso, para nos proteger, para a sobrevivência. Só que utilizando de forma disfuncional, ele nos paralisa. Então, é justamente identificar se esse medo que eu estou sentindo, ele é saudável por uma proteção, para me proteger, para eu me planejar, ou esse medo a qual eu estou sentindo está me paralisando para que eu venha vivenciar coisas que eu preciso na minha vida e almejo e desejo. Então, é justamente saber identificar se eu estou utilizando esse medo de forma natural, que é saudável, normal, ela nos proteger. Se a gente não tivesse esse medo, a espécie humana não estaria aqui, porque nós iríamos viver de forma inconsequente. Eu ia atravessar a rua sem olhar o sinal. A gente tem comportamentos como uma criança. A gente precisa... A criança ela precisa de cuidados, por quê? Porque ela não tem ainda essa emoção bem estabelecida. Então, uma criança tem uma filha de 1 ano e meio, se eu for andar com ela na rua, ela precisa ali de uma mãe para protegê-la. Coisa que nós, como adultos, a gente consegue fazer sozinho. Isso é utilizar a emoção do medo de forma saudável e correta. Agora, eu tenho... Pessoas que têm medo de andar de avião, deixa de viajar, deixa de repente, usufruir de coisas positivas na vida por medo de andar de avião. Eu mesmo sempre tive desconforto com câmeras.
Isso para mim aqui, que eu estou vivenciando, era disfuncional. Se eu continuasse fugindo disso, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, eu estou ativando aqui a minha emoção da coragem, estou sentindo minha insegurança, estou sentindo aqui todas as emoções do medo, porque venho de um medo de um julgamento que eu tinha desde a infância, mas eu estou aqui. E aí, sim, vai chegar um momento de tanto eu estar aqui toda quarta-feira encarando esse meu medo, vai chegar um momento que eu vou estar mais adaptada. E aí vai chegar um momento que eu não vou sentir tanto essa insegurança. Eu vou fluir mais de forma natural. Tá? Camila, então a gente pode dizer aí que existe o medo emocional e o medo racional, né? Pra gente estabelecer uma diferença. Por exemplo, eu não vou, nenhuma de nós, né, nenhum de vocês também vai colocar a mão num fio desencapado. Porque a gente tem essa consciência e isso gera um medo. Mas a pessoa que faz isso no dia a dia, hoje ela já não tem mais medo. Ela se previne, se cuida para isso não acontecer. Esse é um medo racional, é um medo que vai te prevenir e te proteger. E tem o medo emocional, que é aquele que é inconsciente. E às vezes entra até na parte da autossabotagem, a gente não tem ideia de que a gente só trata como medo, mas você se sabota por excesso de medo. Faz sentido isso? Sim, foi o que eu falei. Esse meu medo do julgamento da infância, eu sempre repeli momentos onde tinham pessoas ali me olhando, câmera. Então, assim, eu não vivenciava isso por isso. A partir do momento que eu comecei a identificar, falar mais sobre ele, e na hora que eu comecei a me expor a essa situação, vai chegar essa fase da adaptação, onde eu não vou sentir mais medo. Eu acho que o mais importante quando a gente identifica o medo é você avaliar o que você está ganhando com isso ou perdendo. É isso aí. Tanto no emocional quanto no racional. Avaliar o que você está ganhando com isso, cedendo a esse medo. Porque o medo só veio para neutralizar. Ele nos neutraliza a chegar nos objetivos. Então, avalia. O que você está ganhando, o que você está perdendo com isso. Quanto mais você alimenta ele, mais ele cresce. Então, se você está perdendo, você está alimentando perdas na sua vida. Ok, temos mais? Ok, temos as últimas perguntas aqui. Boa tarde, meu nome é Nancy e eu tenho medo de falar não, sempre falo sim. Isso é um tipo de medo? Como eu ajo com relação a isso? Eu sou a Nancy de Copacabana. Nancy, é você, amiga. É você, amiga. Oh, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua audiência aí. Vai chamando a galera de Copacabana aí para estar conosco. Nancy, então, dizer não tem a ver diretamente com a sua identidade. É claro que tudo isso vale ressaltar que você é uma mulher que está buscando autoconhecimento, que está buscando espiritualidade, que está... É uma questão de posicionamento, amiga. Você pensa que dizer sim para todo mundo faz com que você se sinta amada. Vamos lá, deixa eu falar para vocês, a gente vai deixar uma mensagem aqui para vocês. Hoje a gente trouxe alguns conteúdos da Bíblia e eu queria... As meninas falaram sobre confiança, sobre coragem. Para a gente encerrar, eu quero trazer uma mensagem aqui que está no livro de Salmos. Salmos foi escrito por Davi e Davi, ele teve medo. Por muitas vezes ele teve medo. E a gente brinca que naquela época não tinha psicólogo, não tinha coach, não tinha ninguém para desenvolver. E aí ele negociava com os próprios medos. Ele trabalhava seus próprios medos, levando seus medos para Deus. Então o Salmo 121, ele traz o seguinte: levanto meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Amém. Seu protetor e se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá. E nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, que a gente lance ao Senhor todos os medos, mas com confiança de que Deus já está, Ele já foi, Ele acessa realidades que nós não acessamos. Então, quando Ele traz um sonho, traz uma possibilidade, Ele já sabe do seu futuro. E como já foi dito aqui também,
para cada... Eu me emociono mesmo falando isso, porque isso é real. Para cada dia do ano, existe um não temas. Então, assim, hoje, 19 de abril, não temas, eu te sustento. Amém. 20 de maio, não temas, eu abro o caminho, eu abro o mar para você passar. 18 de setembro, não temas, eu te sustento, eu te suporto, não temas, em momento algum. E para a gente encerrar, gente, a mensagem que nós vamos deixar para vocês essa semana é o seguinte: nós não somos pessoas que vão ficar paralisadas. O sucesso, ele chega para quem não para no meio do caminho. Então, nós não somos pessoas que retrocedem, que paralisam. Não tenha medo, levanta, seca essas lágrimas e tenta outra vez. E para isso, conta com a gente. Para isso que a gente está aqui, né, meninas? É isso aí. Mais uma vez, Deus abençoe vocês. Entregue ao Senhor. O medo é um estado de negatividade. Então, transcenda essa negatividade. Coloque pensamentos positivos. Busque ajuda. Busque se evoluir, se desafiar. E no final dá tudo certo. Então, esperamos vocês na quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, aqui com o nosso Reaja ao vivo. E hoje, às 18 horas, na reprise do nosso programa. Até lá, vocês podem interagir com a gente, podem mandar pergunta no nosso Instagram. Podem seguir a gente no Instagram, tá? @Joyce Azevedo Oficial. Camila. @Camila do Canto Silva _ Carla. Carla Araújo. E o nosso @programa.reaja. Pode seguir a gente lá, pode mandar perguntas. O nosso tema da semana que vem é maturidade. Vocês já podem ir interagindo com a gente pra gente falar exatamente tudo que vocês querem saber. E Foi vambora, incrível vambora. estar com vocês. Muito obrigada. Tchau, gente.